Voltamos. Vamos continuar? Tá bom, né, gente? Vamos continuar, então. Então, o que é que a gente vai ver aqui nesse segundo momento da nossa aula? Nós vamos continuar com pronomes, certo? Só que a gente vai trabalhar agora os pronomes demonstrativos. Amadinhos, sempre que vocês pegarem um texto, um conteúdo, vocês vão observando as palavras, porque cada palavra tem a sua significância. E dentro de um contexto fica mais claro para a gente ainda. Mas, se eu pegar o nome demonstrativo, isso já vai me remeter, eu já vou ter um juízo de valor, de sentido sobre a palavra demonstrar, né? Demonstrativo, de demonstrar, de mostrar e por aí vai. Então eu tenho que já ir ficando meio que tentando ficar amigo das palavras, porque elas vão clareando o meu entendimento, certo? No primeiro momento a gente já viu o quê? Nós já vimos que pronome é a palavra que vai acompanhar ou vai substituir o substantivo, que também vai fazer referência a um substantivo, vai fazer referência a um nome, certo? Nós já vimos também os tipos de pronomes, certo, meus amados? Nós já vimos os tipos de pronomes e aqui a gente vai pegar mais um dentro daquela lista de tipos e estudar e dar uma pinceladinha para a gente conhecer melhor, certo? Mas antes, como não poderia deixar, como não pode faltar, nós vamos ler um texto. E eu trouxe, gente, esse texto aqui eu pesquisei a dedo para a gente discutir, para a gente conversar sobre ele, que é bem atual. É um texto que traz informações também, certo? Qual é esse texto? Primeiro a gente vai ver aqui na hora da leitura, a leitura de leite, a leitura sem comprometimento de responder nada, a leitura só para a gente ler e se divertir. Essa leitura primeira que a gente faz aqui é como se fosse assim, é um entretenimento, é um filme que a gente vê, é uma conversa com uma amiga, é uma forma de hobby, de lazer, certo? O pastor e o lobo. Um pastor de ovelhas achava a vida muito monótona. Por isso, inventava de tudo para se distrair. A sua diversão favorita era fingir que estava em apuros. Um lobo, socorro, socorro, costumava gritar aos quatro ventos. Quando as pessoas do povoado vinham em seu socorro, encontravam-no perfeitamente seguro, rindo a valer. Um dia, apareceu um lobo de verdade na frente do pastor. Desesperado, ele começou a gritar como sempre fazia: um lobo, socorro, socorro. Desta vez, ninguém veio socorrê-lo. E o pastor teve de se esconder em cima de uma moita de espinhos, enquanto o lobo devorava todas as suas ovelhas. Qual a moral dessa história? Quando os mentirosos falam a verdade, ninguém acredita. Meus amados, se vocês estão nessa brincadeira de trollar, né, que é agora a moda, vocês chamam de trollar, né? Trollar, enganar, mentir, é uma coisa que a gente tem que refletir aqui nesse texto, né? Que o gênero dele é uma fábula, tá? Eu trouxe como entretenimento, mas a gente tem que refletir sobre, no dia que você precisar de verdade, vai acontecer do jeito que aconteceu aqui com ele, né? Ninguém vai acreditar no que você está dizendo. Por quê? Porque você tem costume de mentir. Tudo bem? Esse texto aqui, gente, eu não estou dizendo que ninguém nunca mente, não. Eu estou dizendo aquela questão do costume. Costume é o tempo todo, certo? Você tem costume, não é vontade não. Você tem costume de mentir toda vez, certo? Então isso aí vai acontecer da mesma forma que aconteceu aqui com o nosso personagem, certo? Ninguém vai acreditar. Tudo bem? Então essa foi a nossa leitura, que se chama de deleite, de entretenimento, de ler por ler, de ler pelo puro prazer da leitura, ok? O que é que a gente vai ver na análise da língua? Nós vamos ver pronomes. O que é que o slide fala aqui sobre pronome? Ele fala que pronome é a palavra que se usa em lugar do nome. Ou seja, eu vou substituir o nome por um pronome, certo? Ou a ele se refere, ou ainda acompanha o nome, qualificando-o de alguma forma. Tudo bem? O que mais? O que é que outro conceito que fala aqui? Pronomes são palavras que substituem ou determinam os substantivos. Gente, nós podemos ficar só com essa parte que pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo. Só por isso aí já dá para eu identificar os pronomes dentro de um texto, certo? E no texto vai ter todo aquele contexto que vai me ajudar a identificar os pronomes. Tudo bem, meus amados?
Tipos de pronomes, novamente, vamos massificar isso aqui, tipos de pronomes. Nós temos os pronomes pessoais, se refere à pessoa, pronomes demonstrativos, aquele que vai me mostrar, que vai me indicar o lugar, né? Pronomes possessivos, pronomes que vão indicar posse, pronomes indefinidos, são aqueles pronomes que eu não vou saber definir, não tem definição, não vou saber quem é, certo? Pronomes interrogativos, o próprio nome já diz, e pronomes relativos, tudo bem? Mas, para a história não ficar comprida, vamos nos ater ao que a gente se propõe aqui, certo? Nós vamos estudar nessa segunda aula o pronome demonstrativo, que é aquele que indica a posição de um ser em relação às pessoas do discurso. Aí vai situar este ser dentro do espaço, dentro de um determinado espaço, tá bom, gente? Um determinado espaço ou no tempo, tudo bem? Vai situar este ser. Tudo bem até aqui? Vamos repetir. Pronome demonstrativo é aquele pronome que vai indicar a posição, onde é que está, vai me mostrar onde é que está, né? A posição de um ser em relação à pessoa do discurso. Quem são as pessoas do discurso, meus amados? Vocês lembram? Pessoas do discurso é a pessoa que fala, a pessoa com quem eu falo e a pessoa de quem eu falo. Tudo bem? Essas são as pessoas do discurso, ok? Então, o pronome demonstrativo, ele vai me dizer a posição de um ser em relação a essas pessoas. Vamos clarear, gente? Vamos para dentro de um texto que fica melhor. Vamos lá. Mais uma vez, pronomes demonstrativos, eles são o quê? Falei na primeira aula que pronome é uma classe de palavra que vai ter a sua variação. Né? Ela vai variar em gênero, ela vai variar também em número e vai variar em pessoa. Mas vamos ver aqui, ó, masculino, este, estes. Quando vai para o feminino, fica esta e estas. Outro pronome, esse, esses. Variação do feminino, essa, essas no plural. Aquele, aquela. Aquele, aqueles, no plural. Aquela, aquelas, no plural, tudo bem? Aí tá uma variação, né, gente? Aqui eu tenho a variação de gênero e tenho a variação de número. Mas tem uns pronomes demonstrativos que eles não variam, eles são invariáveis. É isto, isso e aquilo. Tia, por que invariável? Meus amados, eles são invariáveis porque eu não posso dizer ista para colocar no feminino. Ista, nem posso dizer istos. Você não vai ver dentro da gramática istos. Nem vai ver issos. Issos são seus. Não existe essa palavra, né? E nem aquilos. É por isso que eles são invariáveis, eles não vão sofrer variação, tudo bem? Prestar atenção para isso aqui, que isso aqui é a cereja do bolo. Este está junto de quem fala. O pronome este, amados, vou pegar isso aqui, ó. Este está junto de quem fala, está junto de mim que estou falando. Esse, se tivesse alguém aqui na minha frente, alguma coisa, esse está perto de quem eu estou falando. Eu estou falando com você que está aqui, representado aqui na minha mente, é você, meu aluno que está aqui. Então eu digo esse lápis aí, porque está perto de você. E quem é você? Você é a pessoa que eu estou falando, certo? Eu digo esse. Aquele está longe de mim, está longe de você. Quando eu digo aquele, está longe de mim, está longe de você. Tudo bem, amados? Vamos identificar isso dentro de texto, certo? Ah, tá bom. Olha só. Aqui tá gente, o texto não é grande. Não fiquem com medo desse texto. A gente vai de pouquinho de parágrafo por parágrafo, de pouquinho a gente vai devorar esse texto. Vamos comer esse texto. Então não se assustem. Esse texto aqui foi o texto que eu falei inicialmente para vocês, que era um texto atual. Agora eu pergunto para vocês, alguém aqui já ouviu falar em fake news? Todo mundo, não é? Então é preciso que nós aqui da escola, nós professores, a gente converse um pouquinho com vocês sobre isso, para ver se a gente está tendo um entendimento correto dessa palavra, desta ação, disso aí. Tudo bem? E esse textinho aqui, eu trouxe, ele tem uma linguagem bem fácil para a gente entender um pouquinho, para ver se eu concordo, se eu discordo, porque a leitura se faz assim, gente. A leitura é alguém querendo se comunicar com a gente através do registro, certo? Então, alguém aqui vai informar sobre o fake news. E aqui eu, como leitor,
eu vou ver se eu concordo ou se eu discordo do que esse escritor aqui falou. Tudo bem? Então vamos lá. Por que a discussão sobre fake news deve ser levada para a sala de aula? Era para ter um ponto de interrogação aqui, viu, meus amados? É isso mesmo. Então, por quê? Vocês acham que a gente deve debater isso em sala de aula? O que vocês acham? É importante falar sobre esse assunto? Esse assunto, isso está acontecendo, está circulando nos nossos dias, essa palavra entrou nas nossas vidas? Tá? Vamos ver o que é que o autor fala? Eu vou ler aqui, vocês vão ler aí na casa de vocês, tá? Chama alguém para ler também aí, tá? Para ver se concorda com o que o autor tá falando aqui. Eu já tenho a minha opinião sobre isso aqui. Quero ver vocês agora, tá bom? Então vamos lá. Desde as últimas eleições presidenciais nos Estados Unidos, em 2016, o termo fake news, que é notícias falsas em inglês, se tornou extremamente popular. Durante a corrida eleitoral que levou Donald Trump à presidência, muitas notícias falsas foram compartilhadas na rede e, até hoje, 2 anos depois, mais, né, gente, porque o texto é antigo, 2 anos depois, o país ainda investiga e discute a influência dos conteúdos mentirosos no resultado do pleito. No Brasil, que terá eleições neste ano que vem, tá, gente? O texto é antigo, vou lembrar novamente. No Brasil, que terá eleições neste ano, há uma grande preocupação de que algo semelhante possa ocorrer. Alguns projetos para combater as fake news já estão, inclusive, em tramitação no Congresso Nacional. Mas os números impressionantes de compartilhamento das notícias falsas na rede apontam para um problema maior: a falta de visão crítica das pessoas no meio digital. Apesar de boa parte dos compartilhamentos das notícias falsas ser feita pelos chamados bots, são contas automatizadas criadas para replicar as mensagens nas redes sociais e influenciar o debate público. Apesar disso, um estudo do MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o mais extenso sobre fake news até agora, apontou que a difusão do conteúdo mentiroso se dá mais pela ação humana do que os robôs. A pesquisa que analisou notícias postadas no Twitter entre 2006 e 2017 também demonstrou que as informações inverídicas se espalham mais rápido do que as verdadeiras. Neste cenário, cresce a necessidade de abordar o assunto em sala de aula. Falta formar o cidadão digital completo, analisa Cristina Tardáguila, diretora da agência Lupa, agência de checagem de fatos. Assim como questões de cidadania offline, como não jogar o lixo no chão, o jovem precisa entender os limites da cidadania online, sair do colégio com essa noção. Então dê uma olhadinha nesse texto aí, gente, faça uma leitura aí meio que silenciosa e rapidinho desse texto. Então, a gente vai conversar um pouquinho, meus amados, sobre esse texto aqui, certo? Vamos ver se a gente consegue entender o ponto de vista do autor do texto. O que ele fala? E aqui nós vamos entender isso através do exercitando. Vamos exercitar, vamos perguntar, vamos responder, vamos ver o que tem os comandos para a gente. O que o primeiro comando fala? O primeiro comando fala que um dos maiores problemas das fake news diz respeito a quê? O que o texto está dizendo. E aí, meus amados, como vocês já são leitores proficientes, né? Vocês já são leitores que sabem ler direitinho, dentro da limitação que a idade de vocês e o conhecimento de vocês permitem, mas nós vamos aqui tentar fazer o quê? Tentar ver uma dessas alternativas, tá certo? Um dos maiores problemas das fake news diz respeito a quê? As últimas eleições presidenciais. O maior problema é o governo do Donald Trump passado, o maior problema é a criticidade no meio digital, ou o maior problema das fake news é a falta de projetos no combatente das fakes? Qual que é o maior problema? O que o texto fala que é o maior problema? Tá? O texto fala isso. Depois que a gente colocar a resposta aqui, aí você vê se você concorda com o que o texto está falando.
Porque você tem a sua opinião, né? Você, tia, eu não acho que seja por isso. É por isso, eu acho que seja por isso. Aí você conversa com quem está do teu lado aí, tá bom? Então vamos lá, o que é que o texto está falando? O texto diz que um dos maiores problemas dessa questão das notícias falsas, das notícias mentirosas, o texto fala que diz respeito à criticidade no meio digital. Amadinhos, o que é isso? Está dizendo que a gente não tem um posicionamento crítico, é como se a gente fosse meio assim, manada, feito boi, vai levando uma disso, então eu vou replicar, eu vou repetir, sem eu pensar na minha opinião, sem eu ver se eu concordo realmente com o que aquilo está sendo dito. Eu não reflito se vai prejudicar alguém, se não vai prejudicar. Tá bom? Então o texto fala que um dos maiores problemas das fake news, das notícias mentirosas, a respeito da criticidade no meio digital. Então eu estou ali teclando, alguém posta alguma coisa no Zap, pode ser em qualquer rede social. Eu nem penso, gente, naquilo ali, eu já replico, eu já mando, eu já passo, eu já compartilho. Então o texto fala que é um dos maiores problemas. Aí eu pergunto a vocês concordam com isso ou vocês acham que é a letra A, B ou D? Hein, meus amados? Ou vocês acham que quando a gente recebe uma postagem, um compartilhamento, a gente deve ler, deve investigar, deve saber se realmente é verdadeiro, até porque nós não temos a obrigação de compartilhar. E a gente só deve compartilhar o que é bom, tá bom, meus amados? Vamos aqui para a segunda questão. Quando se deu a popularidade do termo fake news? Vem de onde esse termo fake news? Vem de onde? Apareceu assim do além, brotou de onde, né, amados? Brotou de onde esse termo? Que o texto fala, né? Nas eleições deste ano, pelos projetos de combate, desde as últimas eleições presidenciais, nas tramitações do governo federal. E aqui o texto, gente, é bem clarinho. Aqui o texto ele já coloca isso no primeiro parágrafo, tá? Desde as últimas eleições presidenciais nos Estados Unidos, foi que se tornou popular esse termo fake news. Notícias mentirosas. Gente, fake news, notícias mentirosas, notícias falsas, tá bom? Vamos lá. Terceira questão aqui para vocês. Bora acordar, bora todo mundo aqui, vamos acordar. Segundo as informações do texto, a propagação de notícias mentirosas se dá em maior quantidade por... Gente, a questão do replicamento dos robôs, a maior quantidade de notícias falsas se espalham pelo replicamento dos robôs, pelos bots, bots ou boots, pela ação humana ou pela agência lupa. Como é que fica? Se propaga, porque se propaga muito rápido, né, amadinho? Se propaga muito rápido as notícias falsas. Gente, isso é muito perigoso. Isso é muito bom da gente refletir sobre isso, tá? Dentro desse texto aqui, dessas informações desse texto. Pasmem, meus amados. Pasmem. O que o texto fala pra gente, que as pesquisas apontam, é que essa propagação de notícias mentirosas, ela se dá em maior quantidade pela ação humana. Ou seja, nós é que compartilhamos, nós é que divulgamos, nós é que propagamos notícias mentirosas. Não são os robôs, não são os bots, não são as agências, somos nós, seres humanos. E a gente vai lá, vai compartilhando, enfim. É bom a gente refletir sobre isso, tá bom? Quarta questão. Podemos citar como um fato curioso da reportagem. Gente, uma curiosidade que a gente pegou aqui desse texto, poxa vida, que coisa interessante, que coisa, né, não esperada, uma coisa curiosa. O que é? Vocês podem olhar aí um minutinho para dar a resposta, A, B, C ou D, para ver se a sua resposta bate com a resposta aqui do texto que a professora vai colocar aqui para vocês. Vejam aí, gente, um segundo. Dá um segundinho para vocês aí verem isso aí. Eu já tenho a minha resposta. Então, podemos citar como um fato curioso da reportagem, olha só, o que a gente pode citar? A gente coloca aqui a letra A. E o que fala a letra A? Informações inverídicas espalham-se mais rápido que as verdadeiras. Gente, olha que absurdo isso. Olha que coisa... É surreal isso. Quer dizer que as notícias mentirosas, as notícias falsas, elas se espalham, elas ganham maior volume, maior quantidade do que as falsas, do que as verdadeiras.
Meus amados, aqui vai uma reflexão, aqui vai uma coisa para a gente pensar depois, tá bom? Porque o texto vai servir, a leitura vai servir para quê? A leitura só serve se dentro dessa leitura ela nos transformar. Eu sempre digo isso, a leitura ela tem que transformar. Você não pode ler um texto desse, você não pode ter o conhecimento, as informações que esse texto passou e você ficar do mesmo jeito que você era antes. Mas antes você compartilhava fake news, compartilhava notícias mentirosas, notícias falsas. Agora, quando você pegar uma notícia que você, não, isso aqui não é verdade, não compartilhe, não passe adiante, não passe à frente, seja diferente. Tá bom, amadinho? Vamos agora para quê? Tá. Então nós fizemos uma compreensão, uma interpretação do texto ali, um texto bem legal, não foi? Então a gente vai agora para a análise linguística. E dentro da análise linguística nós vamos ver os pronomes, tá? E dentro dos pronomes nós vamos ver agora os pronomes demonstrativos. Nós vamos trabalhar questões que tenha dentro delas o pronome demonstrativo, ok? O que essa Bela está falando aqui? Pegou um pedacinho do texto, mas a gente já leu o texto, já discutimos sobre o texto, então o texto está dentro da nossa cabecinha, né? Nesse cenário, cresce a necessidade de abordar este assunto em sala de aula. Lê o comando aí, amados. Sobre a palavra em negrito no trecho ao lado, podemos dizer que essa palavra tem relação de proximidade com o substantivo. Essa palavra, ela indefine o substantivo, ela indica de quem é o assunto. Quem indica de quem é uma coisa é o possessivo, né, gente? A gente estudou isso agora na primeira aula, não é? O pronome possessivo, ele indica posse, indica quem é o dono, vamos colocar assim. Essa palavra refere-se à terceira pessoa do discurso. Amadinhos, qual a resposta que a gente pode colocar como uma resposta correta aqui, na questão 1? Tem relação de proximidade com o substantivo, ela indefine o substantivo, ela indica quem é o substantivo, refere-se à terceira pessoa do discurso. Tá aí, né? Ela tem uma relação de proximidade com o substantivo. Este assunto é o substantivo. Este está fazendo a sua função de pronome, está acompanhando o substantivo. E quando ele acompanha, ele está bem próximo aqui do substantivo. Tudo bem? Ele tem uma relação de proximidade com o ser que está falando. Tudo bem, gente? Aí, questão 2. Este trata-se de um pronome possessivo. Possessivo a gente sabe que indica posse, demonstrativo, indefinido ou relativo. Este é um pronome, tudo bem, você já sabe que a palavra este é um pronome. Agora, dentro dos tipos de pronome, o pronome este é um pronome demonstrativo. Este o quê? Este assunto aqui que eu estou falando, este, aqui bem próximo, este. Tá bom, gente? Eu odeio estes pneus. Olha essa chargezinha que legal. Eu odeio estes pneus. Que pneus que tá falando, que ela tá falando? Estes pneuzinhos aqui, gente, que a gente tem, né, que ninguém gosta. A gente não, vocês não têm ainda, a professora de vocês tem. Esses pneuzinhos aqui estão bem próximos da gente. Quando fala estes, tá bem próximo de mim, né? Aí no outro a gente tem o mosquito dengue. O que é que ele está dizendo? Ele está falando, eu adoro esses pneus. Então esses pneus aí, o esse está próximo de quem ele está falando, está mais distante dele, está um pouquinho distante dele, não é ele, é a pessoa com quem ele está falando, tá bom? Então vamos lá, tudo bem? Deu para entender isso aqui? Vamos lá, vamos aqui para os questionamentos. Está perguntando sobre relação. Que relação os pronomes demonstrativos estabelecem com as pessoas do discurso nas imagens da charge a seguir? Meus amados, novamente a gente vai voltar para as pessoas do discurso. A pessoa do discurso, a primeira pessoa sou eu que falo. Olha que você vê aqui que ela está falando, né? Ela está falando, está nela mesma aqui, os pneuzinhos, né? Ela está falando. A segunda pessoa é a pessoa com quem eu falo. E a terceira pessoa do discurso é a pessoa de quem eu falo, certo? Então, ele está falando de relação, né? Quer saber aqui da relação dos pronomes demonstrativos estabelece. Quais são os pronomes demonstrativos aqui? No primeiro quadrinho, estes, e no segundo balãozinho, esses. Este está próximo de quem fala e esse está perto de quem eu estou falando, tudo bem? Qual é a relação aqui, gente? É de proximidade e distância. Este, próximo, esse, distância. Aí você, tia, se ela não falou que era aquele, gente, aquele está mais distante, aquele está distante de mim, está distante de você que estamos conversando, aquele está mais distante ainda.
Tudo bem? Os pronomes estes e esses são pronomes demonstrativos, pois acompanham o indício substantivo, substituem os objetos na charge, indicam a posse do objeto, relativizam os substantivos pneus. O que vocês acham? Meus amados, eles estão acompanhando o substantivo e indicando o substantivo. Este está acompanhando quem? Pneus. E pneus é o quê? Pneus é um substantivo. Pneus é o nome que eu dou, né? Para aquele negócio redondo de borracha. Então é um substantivo. Esses pneus, da mesma forma. Tudo bem? Então aqui, ele está fazendo o quê? Ele está acompanhando e indicando o substantivo, certo? Indicando posse, quem indica posse é o possessivo. Relativizando é o pronome relativo. Então, questão correta aí, estamos aí, né? Esse aqui é bem legal. Dê uma lidinha aí neles. Dei uma lidinha neles, meus amados. Você está vendo aqui um senhor, um cidadão, sentado aqui numa cadeira, com a cerveja, o chopp dele. Aí tá vendo uma mulher com uma vassoura, que supostamente a gente imagina ser a mãe dele não, gente, ser a esposa dele, né? Que ele também não tá novinho, não. Aí o que é que ele fala? Essa é para esquecer os problemas. E ela pega a vassoura e diz, essa é para lembrar. Adoro essas coisas, adoro esse gênero textual. Qual o primeiro comando? Identifique o pronome usado na charge. Quais são os pronomes? Qual é o pronome que está sendo usado aí, gente? Na charge está bem fácil isso aí, não está não? Lembrar e esquecer são verbos, então não é pronome. Os aqui também, esquecer os problemas. Os aqui está na função de artigo. Então nós temos quem? Essa. Tá fácil, não tá? Questão 2, aqui da charge. O pronome utilizado refere-se respectivamente a... Ó, gente, a gente sabe que pronome também, ele vai nos referenciar, ele vai nos dar referência de quem a gente está falando. Ou sobre o que a gente está falando, ele tem essas missões também, certo? Essa é para esquecer os problemas. O pronome utilizado se refere respectivamente. O primeiro pronome, que é essa, se refere a quem? Ao homem, à cerveja, ao esquecimento ou à vassourada. O que vocês acham do primeiro pronome? E o segundo pronome? Gente, o primeiro pronome se refere à cerveja. Essa é para esquecer os problemas. Essa o quê? Esse copo de chopp, essa cerveja aí, para quem gosta de beber. E aqui o segundo. E essa é para lembrar. Essa o quê, meus amados? Essa o quê, meus amados? Essa vassourada, tá bom? Amiga, tenho novidades. O Edbar e a mamãe estão se dando muito bem aqui na praia. Ele tá brincando de enterrá-la na areia. Essa vai para o Facebook, essa vai para o meu Facebook. Então você vê aí a senhora falando com uma amiga pelo celular, o esposo dela fotografando a mãe dela e a mãe dela a gente tá numa catatumba já, né? Aqui jaz a dona Anaconda, que é uma cobra muito perigosa, uma cobra gigantesca. E é esse nome que ele se refere à sogra dele, tá bom? Então vamos lá. Qual o pronome demonstrativo dos listados aqui, gente? Qual que é o pronome demonstrativo aqui? É essa. Tá bom? Segunda questão, vamos aqui adiantar um pouquinho. Segunda questão. A palavra essa está substituindo a palavra foto. Essa vai para o meu Facebook. Essa o quê, gente? Essa foto, essa imagem, tá certo? O que foi que nós estudamos hoje, meus amados? Nós estudamos hoje leitura, tá? A gente fez aquela leitura maravilhosa aí do Facebook, né? Que tratava sobre essa questão do Face. Compreensão textual e nós estudamos o conteúdo pronomes demonstrativos. Tudo bem? Meus amados, amadinhos e amadinhas, obrigada, em primeiro lugar, obrigada a Deus. Obrigada a Deus pela oportunidade que a gente tem aqui de estar servindo. É melhor servir do que ser servido. Obrigada a vocês pela nossa interação, tá bom? Beijo no coração e a gente se vê.